Você também quer conquistar o shape dos sonhos? Dicas de alimentação, suplementação, treinos, dieta e tudo que você precisa para evoluir nos treinos. Aprenda com os melhores especialistas do mundo maromba e os maiores atletas do Brasil. Você é capaz de transformar o seu corpo. Inscreva-se já no canal Marombeiro Raiz. O link do vídeo completo está na descrição. Alguma reivindicação que você faz para o atleta ergogenizado, competidor, que entrou para um meio onde não tem escolha, ou vai para o natural e compete, e vai ter saúde para o resto da vida, ou arrisca a saúde e vai competir no fisiculturismo extremo, né? Algumas recomendações que você fala para essa classe, o pessoal que acaba tendo que usar muita coisa, procurar mais médico, procurar o que exatamente, o que você diria para esse público específico? É um público diferenciado, pessoal. Eu falo para os meus pacientes, tem paciente que optou por fazer esse tipo de terapêutica, perfeito, de utilização de hormônio a nível suprafisiológico, ele entende o risco disso. Ele tem uma assessoria médica, trabalho com médicos parceiros que também fazem assessoria desse indivíduo. A gente tem que ter um cardiologista para monitorar. Mas o que do coração? Gente, literalmente hipertrofia do miocárdio, do músculo cardíaco. A gente tem que acompanhar isso. Perfeito. Todo mundo fica pensando em problema hepático, problema renal. Perfeito. O problema maior é o quê? O músculo cardíaco. Perfeito. Resumidamente, em doses iniciais, a gente não tem muito disso a curto prazo. Porque lembrando, tudo nessa vida é tempo de uso dependente e dose dependente. Perfeito. Esse indivíduo ele tem que entender que ele, por uma opção que ele fez de estilo de vida, ele vai ter que tomar alguns tipos de providências. Perfeito. E assumir riscos que pessoas normais não assumiriam. Perfeito. Então ele sabe ali, estou tomando o meu hormônio. O meu colesterol ruim ele vai tender a subir o tempo todo, eu vou brigar com isso o tempo todo. O meu bom colesterol, HDL, vai baixar. Perfeito. E eu vou ter que brigar contra isso o tempo todo. Então vou ter que fornecer meios para que eu consiga atenuar aquilo. A gente chama isso de contenção de danos. Perfeito. Ou então redução, porque a gente não consegue conter, a gente consegue reduzir. Doutor, eu posso ter aprendido errado, por isso que eu vou perguntar, né? Que a testosterona, como o GH, outros, mas vamos falar da testosterona, que ela tende a, entre aspas, aqui, como um leigo falando, endurecer as artérias e por isso a pressão sobe, né? Aí minha pergunta seria, ela faz isso, a pressão sobe, por isso dilata o coração, ou a dilatação do coração vai gerar uma hipertensão? Da onde você acha que vem o efeito de hipertensão? Que deve tomar muito cuidado, em primeiro lugar, com a hipertensão quando se usa anabolizante, não é isso? Eu devia até ter trazido, eu tenho algumas maquetes que simulam a artéria, simulam a passagem de sangue. Eu devia ter trazido e é uma coisa assim que eu amo explicar. Não é só por um fator. Testosterona aumenta a rigidez das artérias. Sim. Elas perdem um pouco da flexibilidade. Sim. Com isso, pode sim ser um dos fatores que estão gerando aumento de pressão, mas não é só isso. Perfeito. Vamos lá a um contexto um pouco mais geral. Tá. Quando eu começo a tomar testosterona a nível suprafisiológico, existe uma parte do meu rim ali, um acesso, né, como se fosse um pequeno de um dispositivo do meu rim, que chama glândula suprarrenal. Sim. Com o excesso da utilização de hormônios anabolizantes, androgênicos, esses andrógenos, inclusive a testosterona, essa minha glândula suprarrenal, ela produz uma substância em excesso chamada de eritropoetina. Certo. Essa substância estimula um processo que chama eritropoese, que é essa substância indo lá na sua medula e mandando você produzir células sanguíneas. Mais e mais e mais sangue. Exatamente. Quanto mais hormônio, mais produção de célula sanguínea, porque você se sente até mais oxigenado, né? Perfeito. As nossas hemácias, elas transportam oxigênio. Tudo melhor. Inclusive o maior doping que existe no mundo é a Tour de France, com EPO, eritropoetina, para produzir mais célula sanguínea, ter mais oxigênio e o cara pedalar. Perfeito. É para isso. Perfeito. Então a gente toma hormônio, produz mais célula sanguínea, esse sangue fica um pouco mais viscoso, ele tem dificuldade de transitar. Perfeito. Quando ele tem dificuldade de transitar, o meu coração trabalha com mais força. Perfeito. Porque existe uma força contrária. Essa pressão sobe. Perfeito. Mais um fator. Então a gente já falou da artéria e do coração que contribui para a hipertensão. Já juntamos dois. Vamos juntar o terceiro? Vamos lá. Estou tomando hormônio a nível suprafisiológico, mais do que eu preciso. Começa a baixar o meu HDL. Sim. É o meu bom colesterol. E começa a subir. Né? Exatamente. Começa a subir o meu LDL. Aí todo mundo fala, mas o que isso significa? Sim. O que o LDL faz e o que o HDL faz? Eu vou falar de um jeito que nunca mais ninguém vai esquecer. Sim. O LDL, ele é a sujeira. Sim. E o HDL é o faxineiro. Sim. LDL significa Low Density Lipoprotein. É uma lipoproteína, uma gordura de baixa densidade. Ela sai flutuando pela corrente sanguínea. Perfeito. E ela vai lá, grudando na artéria e obstruindo a passagem de sangue parcialmente. Isso, né? Quem que vai tirar essa sujeira que está na corrente sanguínea para ela não grudar na artéria?
é o High Density Lipoprotein, é o HDL. Perfeito. É uma lipoproteína, uma gordura pesada, que vai lá, captura essa gordura, leva de volta para o fígado para metabolizar isso na forma de energia. Então, preocupe-se sempre com o quê? Um equilíbrio bom de HDL e LDL. Por isso tem que saber interpretar o exame. Perfeito. E doutor, tudo o que você está falando, eu pratiquei, eu vivi isso, né? Então, qual era o conceito do bodybuilding ou de escola? Cara, eu vou usar tudo que eu preciso chegar lá onde eu quero chegar, e eu vou fugir do médico porque eu não quero que ninguém me atrapalhe. É mais ou menos isso. Então, você não ia no médico com medo de ter que parar o que você estava fazendo. Tomar um puxão de orelha, inclusive. E eu tive todos esses fatores. A hipertensão, a hipertrofia cardíaca, já quando eu olhava minha chapa de coração, eu falava, rapaz, isso aqui é fora do normal. E alguém falou, mas é os treinos e tal. A artéria endurecida, a pressão subia. O meu colesterol ruim, ele era normal, mas o meu colesterol bom era baixo. Aí entra o equilíbrio. Tinha 20 ali. Então tava bem o ruim, mas o bom não tinha. E aí você vai juntando tudo isso com um efeito genético já, chamado fator 5 de Leydig. É uma doença genética que eu tenho de forma trombo com facilidade. Então eu já tinha tudo, a hipertensão, excesso de sangue, tudo ali rodando, e ainda tinha esse fator de coagulação. Então todos os problemas que eu tive de saúde foram coágulos que, por sorte, não chegaram no cérebro, seria um AVC, não chegaram no pulmão, por exemplo, poderia ser uma embolia, né? Eles pararam em partes insignificantes do coração. Então eles pararam em partes superiores, partes que o coração não precisava tanto naquela parte. O órgão total. Por isso que eu falo, poxa, tive 4 infartos, como é que eu sobrevivi? É porque os lugares que ele pegou, né? Agora, se eu tivesse ido no médico antes, né? Um desses fatores lá no começo já prevenido, eu estaria hoje, na competição, né? O que você diria? Monitoramento. Paciente meu, não sou eu que passo hormônio, não sou eu que vou dizer a dose, ele está fazendo uso. Eu penso o seguinte, chegou um cara para mim, tomando hormônio. Se existe alguém que precisa da minha atenção terapêutica nutricional, esse cara, eu vou falar, não vou atender você, vou deixar você morrer. Não. Eu tenho que atender esse cara. Se existe um cara que precisa de atenção médica, esse é o usuário de hormônio. E o médico não quer atender? O seu juramento feito nas faculdades que você fez é pela saúde. Calma lá. Senta aqui. Cuidar da saúde. Vamos te conscientizar. Ó, isso aqui, isso aqui. Isso aqui você não acha que está muito alto? Não, não é melhor você procurar alguém. Ah, mas o médico mandou tirar. Tá, mas será que você não consegue baixar isso aí, não? Sim. Porque a gente coloca uma alimentação mais anti-inflamatória aqui, mais rica em vegetal. Você vai fazer mais antioxidação, vai melhorar seu contexto e blá. Você consegue ajustar com o cara e trazer ele para uma rotina de vida melhor. O perfil do usuário do esteroide anabolizante, ele vem mudando com o tempo, vem melhorando, graças a Deus. Verdade. Mas antigamente era quem, Maurício? Verdade. Cheirador, baladeiro, bebia, saía com o carro à noite, batia o carro, tinha 3 mulheres. Ou seja, ele tinha um contexto de estilo. Tinha 3 mulheres, boa. Não é verdade? Porque quem que aguenta 3 mil de texto? Não, vamos falar sério. E não engravida ninguém? É verdade. Mas eu lembro que muitos casos, na minha época lá, de morte de atletas, era sempre associado a alguma coisa, não era só anabolizante. Então tinha anabolizante, cocaína, tinha uma pessoa que era baladeira, como você falou. O que é o baladeiro? Aquele cara que vira à noite, né, cara? O cara, o corpo quer dormir e vira à noite com estimulante, com álcool e tal. Cara, você imagina o que isso não faz pro organismo. Uma noite, 2, 3, cara, todo mês, todo ano e tal, soma isso ao anabolizante, né, o estresse e tudo mais, entra uma coisa mais pesada, rapaz, é onde vai ter problema. Na verdade, é aquele indivíduo que está hipocondríaco sem saber. Sim. É hipocondríaco, não chega nem a ser hipocondríaco, o hipocondríaco ele gosta da doença, ele gosta do remédio. Pra poder tomar mas ele remédio. Fica dependente de um remédio de uma forma que ele não consegue mais fazer nada sem remédio. O que ele faz? Ele usa anabolizante para ele ter síntese proteica, aumentar a resposta de recuperação muscular, ter músculo com mais facilidade, melhorar a performance, fica com mais libido, fica mais viril, se sente o rei dos reis, o dono do mundo, um super-homem. Ele vai para a balada, ele bebe a vodka dele, ele cheira a cocaína dele, cheira a cocaína dele, sai dali, ele tem que fazer o quê? Representar com a menininha. Perfeito. Aí ele vai, vai tomar aquelas outras vai tadalafila, vai o que for, para fazer aquele sangue chegar na periferia e preencher os corpos cavernosos ali do pênis dele. Perfeito. E ele arrebenta ali. E nisso é uma misturança de droga. Perfeito. No outro dia ele acorda moído. Perfeito. Moído. Perfeito. O que ele vai fazer? Perfeito. Cloridrato de metilfenidato. No mínimo uma Ritalina. O que é isso? No mínimo. Ritalina? No mínimo. Ou ele já vai num Venvance, se for um cara aí que tem uma condição financeira melhor. E ele começa, e ele fica o dia inteiro pilhado. Ele chega à noite, ele não consegue dormir. O que ele faz? Benzodiazepínico. Clonazepam, lorazepam, diazepam, bromazepam. Ele entra numa rota, num ciclo, né? Zolpidem. Aí o Zolpidem faz o quê? Faz você dormir. Sim. E a função sexual, o que o Zolpidem faz? Perfeito. Doutor, você sabe mais do que ninguém que todo fármaco administrado no organismo tem sempre um efeito colateral. Eu posso dizer
peço que você me corrija, que quando a pessoa usa anabolizante, ela já tem 2 efeitos naturais, não são nem colaterais. Colateral é algo que eu não espero e foi por outro canto. Não. Eu tenho uma hipertrofia cardíaca natural pelo excesso, né, de anabolizante e atrofiamento natural dos meus testículos. Então, proporcional ao que eu uso, meu testículo trabalha menos. Assim como os músculos crescem com mais facilidade, eu creio que o próprio músculo cardíaco também, ainda mais se a pessoa for hipertensa, né? Então eu digo assim, me corrija, tá? Que se a pessoa entra no ergogênico, ela já tem 2 efeitos colaterais, 2 efeitos naturais maléficos de cara, que é a hipertrofia cardíaca e o atrofio do testículo. Fora isso, somando as predisposições da pessoa e os efeitos colaterais naturais dos anabolizantes, e até falando um pouco sobre isso, quando a gente usava os anabólicos de antigamente, era comprado pela Organon, na farmácia, você via essa bula, foi testada em 1000 pessoas e tal, durante 5 anos, os relatos, então você via lá, puxa, isso aqui pode me dar isso, 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 isso aqui pode dar isso, isso, aquilo. Hoje as drogas que estão no mercado, elas não têm esse exame em campo, eu não testei isso em milhares de pessoas para dizer, olha, aconteceu isso, isso, isso. Porque se eu uso com efeito colateral sabendo na bula, eu falo, peraí, mas eu tenho tendência a isso aqui costuma dar, então eu não posso usar esse, eu posso tentar um outro tipo. Estou falando isso com uma pessoa que se automedica, né? Logicamente você vai estar fazendo isso, né? Então eu posso ver que hoje as drogas são mais perigosas por não ter tanto estudo em cima. Seria a minha opinião. Antigamente tinha mais estudo em cima, mesmo assim a gente errava, porque usava uma droga que estava todo mundo usando, mas a gente não sabe se em mim daria. Eu queria fazer um comentário muito interessante aqui. Aprendi com meu irmão, ele é médico, neurocirurgião. Ele falou, Maurício, quando toca aqui o alarme, fala, olha, jovem infartando, tá? E eles já estão esperando. Se a pessoa teve problema de coração ao longo da história dela, ela pode infartar com 21, 22 anos. Se ela não tem, se ela foi saudável, é droga. Ele fala 21, 22 anos. Infartado, cara, tem droga aí. E eu falo que quando eu usei anabolizante, um período da minha vida, eu bebi bastante, foi o maior erro meu, potencializou tudo. E um rapaz que é até psiquiatra, ele falou, Maurício, você escolheu 2 piores drogas para se juntar. Uma que te deixa super-homem e outra que te deixa feliz. Então, a hora que você tira as duas, você fica fraco e triste, quer dizer, como você está hoje. A gente vai reverter isso tudo, né? Você concorda com isso? Você acredita que é assim mesmo? Dentro dessa questão que envolve hipertrofia cardíaca, é mais dose dependente e tempo de uso dependente. Certo. Óbvio que todo mundo fala assim, uma durinha por semana não dá nada. Calma lá. Quanto tempo de uso? Certo. Em que paciente? Em que pessoa? A gente tem sim esse tipo de referência. Obviamente que o melhor estudo que a gente tem de utilização de testosterona vem de Bazinha, e ele fez com 600 miligramas. Então a gente não pode ter isso como um norte para a gente saber o que vai dar de errado e não vai. Mas a gente sabe que a dose elevada de testosterona, sim, ela traz já com um certo tempo curto já uma disfunção em relação à forma do coração. Sim. Tem um médico que ele trabalha especificamente com esse tipo de exame de atribuição. Ele vê como o coração responde em relação a estímulo elétrico, né, de feixe que a gente tem para conduzir a contração cardíaca, sim, em relação à utilização de hormônio e fluxo do sangue que está interno, tanto atrial quanto ventricular. E ele consegue ver, sim, uma redução da eficiência com dosagens mais elevadas. Óbvio que tudo é dose dependente, tempo de uso dependente. Então, o que eu digo? A gente vai ver problemas, sim, com pessoas que usam pouco, mas num tempo um pouco mais prolongado. Sim. Porém, se esse indivíduo já não tiver uma predisposição. Perfeito. Se esse cara toma pouco, tem uma predisposição, pode ser que ele tenha até antes. E se tomar pouco, a gente está falando só do pouco suprafisiológico ou está falando do fisiológico também? A gente está falando de 50% acima do máximo suprafisiológico, do máximo fisiológico. Sim. Vamos dizer assim, esse cara, a testosterona normal fisiológica, no máximo é 1.000. Eu tenho um paciente com 1.300 natural. Perfeito, tá? Só pra você perfeito. saber. Eu conheço um colega com 1.200, viu? Natural. Nunca chegou perto da. E detalhe, não é hipertrofiado, não tem facilidade de ganho de massa muscular. Isso, a mesma coisa que eu posso Por quê? Interessante. É dele. Isso. É o natural dele. Olha não vai só. trazer benefício, é Olha natural só. dele. Esse cara tem vantagem? Interessante. Não, ele tem desvantagem. Porque se ele for tomar anabolizante, ele vai ter que tomar já muito mais. Você tá entendendo? Ele tem que atingir 2.000. Esse cara tem que tomar 400, 500 miligramas. Perfeito. Então é melhor um cara que tá ali bem ruinzinho. Perfeito. E a gente conseguir depois modular isso de uma forma melhor. Em relação ao que a gente vinha falando do... É do suprafisiológico? Isso, 50%, exatamente. Isso, aí ele é lá para... Quando a gente fala de levemente suprafisiológico, que vão ter efeitos colaterais, mas mais a longo prazo ou médio prazo, se esse indivíduo já não tiver uma predisposição, a gente está falando do máximo 50% acima do máximo fisiológico.
Se atesto ali no máximo 1.000 de um indivíduo 1.500. ali que bate em cima, 1.500. Tá. 1.500 não é nada assustador. Sim. Tem gente que não tem nem acne. Sim. Não desenvolve nem ginecomastia, nem Sim. queda de cabelo com 1.500. Sim. Você vai ver o DHT estradiol do cara, tá equilibradinho Sim. a proporção. Sim. Mas esse cara tá com 1.500. Sim. Sim. Quando isso vai dar problema no formato do coração dele? Não sei, depende. Mas vai dar. Sim. Sim. Quando vai dar, eu não sei. E quando der, qual é a proporção desse problema? Qual a dimensão desse problema? Sim. Também tem que pensar nisso. Óbvio que tanto o resultado quanto o tempo que demora para chegar naquele resultado de catástrofe, ele é tempo dependente, dose de uso dependente e particularidades do indivíduo dependente. Perfeito. Varia de cada um.